Olá, galerinha do 7º A! Começando a nossa aula de sexta-feira. A nossa reflexão diz: o que adquire entendimento ama a sua alma. O que cultiva a inteligência achará o bem. Provérbios 19, 8. Adquirir entendimento significa que você gosta de você mesmo, porque é muito bom aprender. Cultivar a inteligência, isso faz com que você ache o bem. Olha que interessante essa reflexão. Que vocês não desanimem com os seus estudos. Pelo contrário, mesmo em época de ensino remoto, que vocês continuem buscando o entendimento, buscando aprender. E hoje temos o vídeo com a correção das atividades avaliativas, a avaliação do rendimento. Pegue a sua apostila e faça a correção. Página 163, exercício 1. Escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto indicado no plano cartesiano. As coordenadas cartesianas são aquelas em que você indica através do par ordenado. Como assim ordenado? Porque a ordem é essa. Primeiro o x e depois o y, ok? Então, aqui, ó, primeiro x e depois y. O que isso significa? Que primeiro você vai olhar no eixo horizontal. Aqui, ó, o x. Tá? Então, o primeiro número que aparece, ele é do eixo horizontal, o eixo x, das abscissas. E o segundo número, que vem na ordem, por isso que é ordenado, ele está no eixo vertical. Olha ele aqui, ó. O y, o eixo das ordenadas. Diante disso, você viu aqui, ó, ponto A. Então, aqui está o ponto A. Quem formou o ponto A? O 5 do eixo X e o 2 do eixo Y. Então, nós temos o parzinho 5 e 2. Depois, o ponto B é formado pelo 3 do eixo X com o 4 do eixo Y. Então, nós temos 3 e 4. O ponto C, menos 2 do eixo X com 2 do eixo Y. Menos 2 e 2. O ponto D, menos 5 do eixo X com 3 do eixo Y. Menos 5 e 3. O ponto E, olha aqui, menos 3 do eixo X com menos 6 do eixo Y. Então, menos 3 e menos 6. O ponto F não tem nenhuma marcação no horizontal. Ele já está direto em cima do eixo vertical. Então, ele é formado por 0 e menos 4. O G está com o 3 do horizontal e o menos 5 do vertical. 3 e menos 5. E o ponto H está com o 6 do horizontal, 6 do eixo X e menos 1 do eixo Y. Então, 6 e menos 1. Então, aqui estão novamente todos os pontos para vocês verificarem se vocês acertaram o exercício. Pode passar certo aí. Se errou, não tem problema, basta fazer a correção. Página 164 agora. Terceiro exercício. Indique os pontos a seguir no plano cartesiano. Ponto A, 1 e 5. Então, você procurou o 1 aqui no eixo horizontal e o 5 no vertical. Aqui está o ponto A. Ponto B, 0 e 0 é a origem do sistema cartesiano. Então, bem aqui, ó, onde as duas retas se cruzam, os dois eixos se cruzam, se encontram, tá? Ponto C, 4 e menos 4. Ponto C está aqui, ó. Vendo, ó? 4 do X e menos 4 do Y. Então, aqui está o ponto C. Ponto D, 3 e 0. 3, quando tem o 0, então quer dizer que no vertical você não vai marcar nada. Nesse caso, você vai marcar direto em cima do eixo vertical. Em cima do eixo horizontal, que é o X. Então, olha aqui o ponto D. Aqui está o ponto D.
ok? Ó, 3 em cima do eixo X, que é o horizontal. Ponto E, menos 5 e 2. Então, lá no eixo X, menos 5. E no eixo Y, o 2. Então, você segue aqui e vai formar, nesse ponto de encontro, o ponto E. O ponto F é 0 para X, quer dizer que no horizontal, no eixo X, eixo das abscissas, você não vai marcar nada, você vai marcar em cima do eixo vertical, em cima do eixo Y. Então, lá embaixo, menos 6. Viram aqui? Aqui está o ponto F. Então, dei uma olhadinha novamente. Verifiquem ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e, finalmente, o ponto F. Continuando. Agora, página 165. Exercício 7. O plano cartesiano é dividido em 4 regiões. Cada uma dessas regiões recebe o nome de quadrante. Determine em qual quadrante se localiza cada um dos pontos a seguir. Lembrando que os quadrantes ficam no sentido anti-horário, ou seja, contrário do relógio. Então, estão vendo aqui primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, o ponto A, aí tem um detalhe. Como o exercício pediu para você construir o plano cartesiano na malha, indicando, né, os pontos, se você quiser ter feito primeiro a construção para depois responder aqui, tudo bem, tá? Se você achar mais fácil, tá bom? Ponto A. Então, eu vou fazer assim. Vamos primeiro marcar aqui os pontos, ver a maneira que você marcou, e depois a gente discute sobre os quadrantes, tá? Depois eu corrijo sobre eles. Vamos lá, então. Ponto A, ele é 3 e 2. Então, 3 no eixo X com 2 do eixo Y. Então, aqui está o ponto A, que pertence ao primeiro quadrante. Continuando, ponto B. Ele é formado pelo número menos 2 do eixo X com 1 do eixo Y. Então, aqui está o ponto B. O ponto B, como você acabou de perceber, está no segundo quadrante. O ponto C agora, formado pelo 4 do eixo X e pelo menos 3 do eixo Y, que é o vertical. Então, olha aqui o menos 3, ó, menos 3 e o 4 do eixo X, tá? Então, aqui é o ponto C, que está no quarto quadrante. O ponto D, ele é formado por menos 3 do eixo X e o 5 do eixo Y. Então, aqui está o ponto D. E o ponto D fica no segundo quadrante. Ponto E agora, formado por menos 6 com menos 2. Aqui está o ponto E, que fica no terceiro quadrante. Ponto F, formado por 1 de X e menos 1 de Y. Aqui está o ponto F, que está no quarto quadrante. Muito bem, então, olhem mais uma vez com bastante atenção. Pode corrigir aí. Não se esqueça a importância da correção em sétimo A. Vamos agora aqui para a página 166. Ao lançar 2 dados, um vermelho e um azul, Camila obteve os resultados a seguir. Primeiro lançamento, vocês estão vendo aqui no vermelho, a face voltada para cima foi o 6, e no azul, a face voltada para cima foi o 1. Aqui, o segundo lançamento, a face voltada para cima no vermelho foi o 1 e no azul foi o 6. Está invertido, como você mesmo pôde perceber. A. Indique o resultado obtido em cada lançamento por meio de um par ordenado, em que o número voltado para cima no dado, então o número voltado para cima, eu até grifei aqui. Primeiro, acontece o quê? Vermelho, então no dado vermelho, representa a posição do ponto correspondente em relação ao eixo das abscissas, que
é o eixo X, tá? Que é o horizontal. E o azul, então, o vermelho representa o horizontal. E o azul representa o vertical, o das ordenadas, tá? Sendo assim, no primeiro lançamento, a gente tem 6 e 1. Então, esse é o par ordenado, 6 e 1. No segundo lançamento, a gente tem 1 e 6. O contrário, como a professora já havia explicado para você no começo desse exercício. Tudo bem? Vamos agora para a letra B. Os pares ordenados que você escreveu no item A são iguais? Justifique. Não, de forma alguma, tá? Eles são, apesar de terem os mesmos números, eles são muito diferentes por causa da posição que ocupa, tá? Então, 6 e 1 indica 6 unidades no eixo das abscissas, que é o eixo X, e 1 unidade no eixo das ordenadas, que é o eixo Y, o vertical. Enquanto o ponto 1 e 6 do segundo lançamento indica 1 unidade no eixo das abscissas, que é o X, o eixo horizontal, e 6 unidades no eixo das ordenadas, que é o da vertical, o eixo Y. Então, tem diferença sim. Eu até escrevi aqui do lado para vocês, ó, para vocês relembrarem que o primeiro número representa o X, o eixo horizontal, e o segundo número representa o Y, que é o eixo das ordenadas, o vertical. Continuando, estamos acabando o sétimo A. Página 167, exercício 10. Observe o plano cartesiano. Sim, então vamos aqui observar esse plano cartesiano. Está aqui o eixo das abscissas, o X, horizontal, está aqui o eixo das ordenadas, o Y, vertical. Estão 3 pontos marcados, ponto A, o ponto C e o ponto B, ou ao contrário, né? A, B, C. Enfim, 3 pontos. Aí a letra A. Quais são as coordenadas dos vértices do triângulo? Como você percebeu, a gente formou um triângulo aqui. Então, basta você procurar quais são os números relacionados a cada um dos vértices. Então, o vértice A, este aqui. O que aconteceu aqui na malha quadriculada? Ele é formado pelo 2 e pelo 4. Então, ponto A, vértice A, 2 e 4. O vértice B é formado pelo 5 e pelo menos 5. Vértice C é formado pelo menos 3 e pelo menos 2, como você pode observar aqui no plano cartesiano, tá? Aqui, ó, o ponto B, que eu já acabei de explicar, 5, tá vendo aqui, ó, no horizontal? 5 e menos 5 aqui do vertical. O ponto C, ele já é formado por menos 3, aí desceu aqui, ó, menos 2. Aqui está o ponto C. Tudo bem? Agora, a letra B. Escreva as coordenadas de 5 pontos, primeiro, na região interna desse triângulo, ou seja, dentro do triângulo, tá? Então, existem várias possibilidades. Eu vou deixar aqui algumas, tá? Eu não sei se você fez igual, se você fez alguma outra diferente. Caso ficar com dúvida, depois você pode estar me perguntando, tá? Por exemplo, eu poderia falar do ponto 2 e 3. Tá vendo, ó? Aqui ele está dentro do triângulo. Que mais? Eu poderia falar também, por exemplo, do ponto 2 e do menos 1. Tá vendo aqui, ó? 2 e menos 1 está dentro. Assim como 2 e menos 2 também está dentro. Assim como 2 e menos 3 também está dentro, tá? O ponto tem que estar dentro, tá? Então, presta muita atenção, o ponto tem que estar dentro. Aqui também, ó, 2 e 1, ó, 2 e 2, 1, tá
Tá vendo, ó? 1 e 1, 1 e 2. Tem várias possibilidades. 1 e menos 1. Tá vendo? 1 e menos 2. 1 e menos 3. Todos dentro do triângulo. Aqui, ó. 1. Aqui, presta atenção. 1 para o x. Na verdade, aqui x é menos 1, tá? Que ele é negativo, tá? À esquerda. Então, menos 1 de x e menos 1. Então, menos 1 e menos 1 também, ó. Tá vendo? Menos 1 e menos 2 também está dentro, tá? Tem várias possibilidades aí que está dentro. Olha aqui, vamos pegar o 3, ó. 3 e menos 1. 3 e menos 2. 3 e menos 3. E assim por diante, tá? Agora, no outro, então, aqui eu falei vários já, fui mostrando, mas só para mostrar aqui a sugestão, 2 e 1, 1 e 0, menos 1 e menos 1, menos 2 e menos 2 e 3 e menos 3. Fora aquelas outras que eu já havia falado, tá? Depois, região externa do triângulo, a gente tem 4 e 3, menos 3 e 3, menos 3 e menos 5, 5 e menos 3, 5 e 0. Externa, fora do triângulo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Menos 3 e 1. Aqui. Tá fora. Menos 3 e 2. Menos 3 e 3. Menos 3 e 4. Né? Qual mais? Menos 2 e 1. Menos 2 e 2. Menos 2 e 3. Menos 2 e 4. Estão vendo? Tem várias possibilidades. Vamos vir aqui para esse lado agora, ó. Menos 2 e menos 3. Ó, tá fora. Menos 2 e menos 4. Menos 2 e menos 5. Vamos vir para cá agora, ó. 1 e menos 4, ó. Fica fora. Tá vendo? 2 e menos 5. Viram? 3 e menos 5. Fora do triângulo. Tá joia? Pessoal, então, essa foi a nossa correção. E eu desejo a todos um excelente final de semana. E até a nossa próxima aula. Beijos. Tchau, tchau.